Imagino que vocês têm algumas perguntas a fazer. Por favor. Francisca, com essa tecnologia que você inventou, a gente pode muito bem, sei lá, você falou com a força desse aparelho e da mente, né, a gente pode chegar lá. Então, eu vi uma esperança muito grande que a gente pode prevenir as doenças, entendeu? Por exemplo, com isso, você pode detectar as doenças futuras e a gente já se previne. Eu achei uma coisa muito legal nisso, entendeu? Não sei se eu estou me... Eu entendi, não sei se eu estou sabendo fazer a pergunta correta. É isso? Na hora que você estava falando, eu podia ter anotado, que na hora eu tinha a pergunta exata. Agora fiquei um pouco embaralhada. Não tem problema. Alô? Aí. Acho que agora está bom. O objetivo principal é que você consiga se comunicar com o meio ambiente. Deixa eu só esclarecer uma coisa. Quando você entra nessa sala, toda a sua percepção dessa sala, das pessoas, de todos os objetos, estão condicionados à sua capacidade, aos seus, não queria usar a palavra sensores, mas que ela é muito técnica, né? Mas aos seus sentidos, mais gostoso de falar assim. Né? A visão, a audição, se fizer um barulhinho ali, pode te chamar a atenção, dependendo do barulho, você vai falar uma cadeira que caiu, você nem olha. Não é mesmo? E, na verdade, a sua interação com o ambiente, né, ela depende dos seus sentidos. Quando você automatiza todo o seu ambiente, enche de equipamento eletrônico, você continua usando, hoje, os mesmos sentidos. Só que é uma injustiça isso, né? Porque quando, às vezes, você está ali no computador, que nem o rapaz ali está, e ele está falando com uma pessoa lá no Japão, ou lá em Campinas, eu não consigo participar da conversa daqui, né? Precisaria também estar conectado nessa rede. Então, quando você fala, por exemplo, antever determinado tipo de dificuldade, eu acho que o principal objetivo é você poder interagir melhor com o seu ambiente. E isso não é apenas para as pessoas que têm algum tipo de dificuldade. Se você for analisar desse ponto de vista, eu, nesse momento, tenho uma dificuldade enorme de participar. Vamos supor que ele estivesse ali conversando com a outra pessoa no computador, eu tenho uma dificuldade enorme de estar participando da conversa dele. É ou não é? A partir do momento que eu puder ter um computador aqui no meu óculos, que essa é uma das grandes mudanças, porque se eu não preciso do teclado, se eu não preciso do mouse, se eu não preciso desse tipo de monitor, então eu posso simplesmente colocar o computador na haste do meu óculos. Tecnologia já tem há muito tempo para fazer isso. A restrição está no ser humano. Ele não tem condição de interagir com o computador sem ter teclado, mouse e monitor. É ou não é? Celular é a mesma coisa. Então o que acontece? Com essa nova tecnologia, eu vou conseguir usar um computador, o meu celular, sem precisar tirar ele do bolso, usar esse teclado e ter que olhar nessa telinha desse tamanhozinho aqui. Porque nós já temos tecnologia para colocar a tela do computador na lente de contato. Isso não é ficção.
Então, se eu consigo colocar a tela do computador na lente de contato e consigo mandar minhas ordens para ele só com o pensamento, tchau teclado, tchau mouse, tchau monitor. Então, é uma tecnologia não só para as pessoas que têm dificuldade de usar as mãos, mas para todos nós. Prever alguma doença, ela, na verdade, ela pode ser interpretada dessa forma se você estiver falando alguma doença que nós mesmos causamos pelo mau uso do nosso corpo, como as tendinites, coisas desse tipo. Fora disso, não. Fora disso, não. Na verdade, todo o trabalho de se tratar doenças ainda permanece, todo o esforço, né? A única colaboração que a gente pretende alcançar é permitir que as pessoas interagindo melhor. A única... melhorou. Obrigado. A única contribuição realmente que a gente... é que as pessoas consigam interagir mais facilmente, né? E com isso a gente pretende melhorar a qualidade de relacionamento. Existe muita coisa que vai mudar com essa tecnologia. Porque se você permitir, depende de você permitir, você vai começar a conversar com as pessoas sem precisar falar. E isso abre um horizonte enorme, muito próximo da ficção, que é a telepatia, das pessoas saberem o que você está pensando, se você permitir. Isso que você falou é verdade, mas isso a gente já tem hoje, né? Porque se você, através da internet, tentar falar com a outra pessoa, você também consegue. Tende a melhorar a comunicação. Desculpa. Só um minutinho, por favor. Vamos seguir uma ordem, tinha uma outra pessoa e tem que falar no microfone, porque senão as pessoas da internet não ouvem. Tá? Só um instantinho. Meu nome é Maurício. Eu queria fazer algumas perguntas. A primeira é se qualquer pessoa pode usar, ou se alguém que já tem algum tipo de comprometimento na parte cognitiva, se tem alguma contraindicação. A segunda é que o rapaz que estava usando na reportagem, quando foi perguntado, é muito difícil usar, ele falou um pouco. E quando foi mostrado, foi dado algum exemplo dele mexer num cubo, alguma coisa. Mas eu queria que fosse falado assim, exatamente o que a pessoa consegue fazer hoje, com a tecnologia atual, o que ela consegue fazer no computador, né? E a terceira pergunta seria a parte mais prática da coisa. Quanto custa, o que precisa, qualquer computador pode ser usado com essa maquininha, encomenda, essas coisas, a parte mais comercial da coisa. Bom, Maurício, né? Bom, boas perguntas, Maurício. A primeira delas era se alguém que tem algum comprometimento, né? Na verdade, a única necessidade é que a pessoa consiga repetir conscientemente um pensamento, ou qualquer atividade cerebral. Se a pessoa, por exemplo, teve o lado esquerdo do corpo todo paralisado, de um acidente vascular, mas ela consegue, vamos supor um caso mais extremo, ela tenha, por um acidente vascular, ela tenha, o que normalmente não acontece com pessoas que têm né? Mas um AVC, isso pode acontecer. Se ela consegue repetir conscientemente alguma atividade, o que é essa atividade? Um pensamento que seja, uma imagem, a intenção de mover determinado membro, mesmo que ele não movimente, se ele consegue repetir, ele consegue usar a interface. Em resumo, se a pessoa tem consciência de alguma atividade cerebral, ela consegue usar. Por que ela consegue usar?
Porque existe uma fase inicial de treinamento. O treinamento não é só para a pessoa. O treinamento também é para o equipamento. Onde que o indivíduo chega, a pessoa chega e fala, quando eu pensar num doce de leite, eu quero que você ligue a televisão. É um exemplo bem banal, mas para vocês entenderem que é o que eu quiser associar. O negócio é um pouco mais complexo se eu quiser usar essa linguagem com toda a possibilidade dela. Ela pode ir muito além. Eu posso dar um poder enorme para essa linguagem em termos de comunicação. Mas falando de coisas mais simples, ou seja, a pessoa quer dizer, estou com fome. A pessoa quer dizer, estou com dor. A pessoa quer dizer, eu quero urinar. Ou eu quero que ligue a televisão. Ou ela quer comandar automaticamente, né, alguma coisa no computador. Tudo isso ela consegue fazer desde que ela consiga repetir alguma atividade cerebral que ela consiga associar a um determinado comando. Esse comando pode ser liga, desliga, qualquer coisa que você faça com o mouse hoje no computador, já indo para a segunda pergunta, qualquer coisa que você faça com o computador, só lembrando a segunda pergunta, o que efetivamente eu consigo fazer hoje. Hoje, essa linguagem, ela só conversa com o computador. Então, tudo que eu faço no computador, com o teclado e o mouse, eu consigo fazer com essa interface. Lembrando que a pessoa tendo a capacidade de repetir alguma atividade cerebral. E aí, assim, eu consigo fazer qualquer coisa com o computador. Mas no computador hoje, só lembrando, eu consigo ouvir rádio, assistir televisão, conversar, mandar mensagem, consigo navegar pela internet. E através do computador, a outra pessoa que estiver no ambiente, mesmo que eu não fale, mesmo que eu esteja com o olho fechado, que seria uma outra pergunta, eu consigo mandar informações e comandos para o computador. Porque eu estou pensando. Tá certo? Então eu consigo pensar numa palavra e fazer aparecer na tela do computador. Eu posso estar com o olho fechado. Eu não preciso movimentar a minha boca, não preciso movimentar o meu olho. Tá certo? Tá claro? Qualquer computador, PC, tipo PC. Macintosh, que é uma tecnologia aí da Apple, ainda também dá para usar, mas está em testes ainda. Né? Casos especiais, se precisar mesmo usar um Apple, a gente pode ajudar. Só desculpa, só que a gente está seguindo a ordem das perguntas. Só a terceira pergunta que ele fez, que é a questão comercial. Esse produto já pode ser adquirido através daquela página, www.melig.com. O custo dele ainda é alto, por causa de tudo que eu falei até agora. Ele está custando na faixa de R$ 2.700. E pode ser pago em 10, 12 vezes, né? Tem lá as suas condições de pagamento. A solução é completa e já vem tudo, a interface com o programa. Já respondeu essa pergunta. Era essa? Desculpa. Paulo Vitor, tem uma pergunta na internet ali, se eu posso pagar em pensamento. Pagar em pensamento é boa. Aí tem que ser com a empresa que está vendendo lá. Isso aqui é uma curiosidade, depois eu tenho mais uma pergunta. A curiosidade, você chega num grupo, por exemplo, eu entrei aqui, já estavam quase todos... Fala assim, mais para frente. Vira o microfone para a sua boca, assim. Isso, é isso. Obrigado. Quando eu cheguei, a sala estava quase cheia, né, já. E eu procurei um lugar, e isso acontece em todo lugar que você chega num grupo, e você olha assim, algumas pessoas são imediatamente simpáticas, outras você não tem muita vontade de ficar perto. Essas são reações elétricas, por acaso? Olha, a gente, toda atividade nossa é elétrica. Ela é essencialmente elétrica. E aí, a comunicação, a formação de qualquer conceito, como eu disse, eu quero ser humilde em dizer isso. A gente não sabe nada disso hoje. O cara que sabe mais disso tem muito a aprender. O corpo humano é algo maravilhoso, maravilhoso, e o cérebro mais ainda. Tecnologia que a gente está fazendo aqui não é nada sem o cérebro.
O cérebro é onde está todo o conhecimento, toda a tecnologia. O que nós estamos fazendo é ouvindo o que o cérebro é de uma outra forma. E a partir daí, então, tentando fazer isso, acionar comandos em outro lugar. É muito básico, perto de toda grande tecnologia que é natural do cérebro. Quando eu falo em eletricidade, que é a base de tudo, vamos ser também um pouco mais humilde. A comunicação entre todos esses sistemas do nosso corpo acontece com sinais elétricos, né? A gente chama de eletroiônico, mas então, não vou entrar nesse mérito, é um tipo de eletricidade, tá certo? E essa comunicação e todo esse conhecimento, a memória, as nossas características pessoais, tudo isso estão associadas a essa atividade. Estão associadas, com certeza. Como exatamente tudo isso funciona, nós ainda temos que aprender. A raça humana ainda está aprendendo. A gente já aprendeu muita coisa, mas eu acho que a gente ainda vai aprender muita coisa. Eu acho que assim, sem querer filosofar muito, mas a gente está começando a usar o nosso conhecimento para poder dar vazão para outras habilidades humanas. Eu já estou filosofando. Mas assim, eu acho que a gente vai ganhar outras... Vai ganhar não, a gente vai começar a demonstrar outras capacidades humanas que a gente não conhece até hoje. Então essa questão toda, não sei se fui muito além da sua pergunta, mas assim, nós somos o que nós crescemos, o que nós desenvolvemos, a nossa maneira como que nós aprendemos as coisas. Não adianta eu disfarçar aqui para você meia hora, uma hora. Se você ficar comigo uma semana, você vai saber quem realmente eu sou. Se eu sou uma pessoa educada, se eu sou uma pessoa gentil, se eu sou nervoso. Entendeu? Porque essas máscaras que nós aprendemos a ter, e não estou criticando, acho que a gente precisou disso para sobreviver na sociedade. Aí também tem vários estudos por trás disso. Elas vão começar a desaparecer. Com um relacionamento muito mais verdadeiro, a partir do momento que você consegue interpretar realmente o que as pessoas querem, o que elas realmente estão sentindo. Eu acho que o nosso relacionamento humano vai mudar barbaridade. Só fazendo um parênteses, seguinte, existe uma universidade nos Estados Unidos estudando, hoje, Universidade de Direito, o impacto que essas coisas vai causar no nosso dia a dia. Porque um exemplo bem simples, já estou tomando tudo o seu tempo, eu consigo colocar uma pessoa num julgamento, perguntar para ela se você mostra a foto do local do crime, e pergunto para ela, você já esteve nesse local? Se ela falar que não e tiver, eu sei. Aí, como eu não posso gerar provas contra mim mesmo, né? Eu tenho um direito, né? Todo o conceito de julgamento, de justiça, muda. Porque você não, tecnologia, você não tem mais segredos para as outras pessoas. É um negócio assim chocante em termos de relacionamento, né? Relacionamento conjugal, e um monte de outras coisas, né? Professor Paulo, desculpa. É que assim, nós temos pelo menos mais uns 20 minutos. E eu então queria convidar o pessoal da medicina tradicional chinesa que organizou aqui as atividades, Eneida, Paulo, Gislaine, Evelyn, Celso, Heloísa, quem mais faltou? A doutora Cari já está aqui, a Juliana do IPG já está aqui. Então, eu queria propor que quem quisesse também fazer perguntas para essas outras pessoas, pudessem também continuar inquirindo o professor Paulo, mas também vamos abrir para depois, daqui uns 20 minutos no máximo, a gente poder encerrar, que todo mundo chegou aqui muito cedo, já deve estar cansado, né? Então, vamos estar abrindo. Quem que quer fazer a próxima? É você, Beto? Ainda é para o Paulo. Tudo bem, Paulo? Tudo bem. Meu nome é Beto. Há uns 6 anos atrás, o top de linha era a comunicação através do olhar. Por um webcam, através do movimento dos olhos, você acessava toda a parte comunicativa, até mesmo
tudo que se ligava ao computador. Durante esses anos próximos foi essa questão cerebral. A minha pergunta está mais ligada ao teu equipamento para saber quanto é o tempo de treinamento que um paciente precisa ter para ter sucesso na utilização desse novo, da sua proposta, né, desse equipamento, para ter chances de acerto, porque é passível de erros também quando falamos de tecnologia. Às vezes, talvez o programa pode ter falhas. Qual o tempo de treinamento e se o próprio programa que vocês utilizam traz recursos específicos para a comunicação, por exemplo, as letras para a pessoa digitar, o programa falar por ela e assim por diante. Boa pergunta. Essa tecnologia do olho, alguém aqui, alguém também, todo mundo já ouviu falar, pelo menos? É uma tecnologia que você tem uma câmera apontada para a pessoa, então conforme o movimento do olho, ele desloca o cursor na tela e permite com piscar, por exemplo, você simular o clique do mouse. Então é uma tecnologia muito interessante também. Muitas pessoas utilizam até hoje, muitas não se adaptaram, mas tem lá, eu digo que todas essas tecnologias agregam valor, elas ajudam. As pessoas não devem excluir uma tecnologia e definitivamente passar para outra, entender aquela que ela se adapta melhor. Respondendo a sua pergunta, esse sistema ele já tem, né, um programa que permite você treinar, que é usando aquele cubo que vocês viram ali na tela, em que você começa a comandar o cubo. Eu quero que ele vá para o fundo, eu quero que ele venha para frente, eu quero que ele vá para a direita ou para a esquerda, e assim a pessoa vai começando a ensinar o computador como interpretar os sinais que ele capta do seu cérebro. E aí ele vai passando para atividades mais complexas. A parte de interface gráfica, que é você buscar uma letra e formar uma palavra, um número, começar a transmitir um texto, vem tudo daí. E a pessoa consegue fazer isso rapidamente. Eu digo rapidamente, coisa assim de um treinamento diário, de pelo menos 1 hora por dia, durante de 10 a 20 dias. Não é fácil. Principalmente se a pessoa tem alguma dificuldade. Mas depende muito de força de vontade. E acho que a gente falar em força de vontade, aqui eu só tenho a aprender. Tá certo com vocês. Então, é mais fácil do que aprender inglês. É mais fácil do que aprender a andar de bicicleta. É mais fácil de aprender qualquer outra coisa que a gente aprender a tocar um violão. Porque essa é uma coisa que você já está acostumado a fazer, que é pensar. Aí o burro é o computador que precisa aprender. Tá certo? Então aí você precisa ensinar ele a interpretar o seu pensamento. Porque você não nasce sabendo andar de bicicleta. Você não nasce sabendo tocar violão. Mas nasce sabendo, pelo menos até agora, você já sabe pensar. Você já sabe controlar exatamente o que você quer pensar em suas atividades. Então essa parte do aprendizado está feita. É isso? Eu esqueci de alguma coisa? Você perguntou ou não? É isso. Então é mais ou menos isso. Boa tarde. Eu sou o Caio. Eu queria só saber se você já chegou a desenvolver algum equipamento, por exemplo, uma cadeira de roda automatizada, movida a pensamento. Nós temos um projeto, a pergunta dele, não sei se todo mundo ouviu, é controlar a cadeira de roda com o pensamento. Esse projeto, já existe alguma coisa funcionando fora do Brasil. Na Unicamp a gente tem um projeto específico, exatamente para isso. Mas eu acho que não demora muito. É algo assim muito rápido. Você vê o cara dirigindo um carro, dirigir a cadeira de roda, considerando o ambiente, é mais simples. Maurício, tem. Maurício, peraí. Aproveitando a pergunta que ele fez, existe algum comparativo assim entre o tempo que leva uma pessoa a digitar um texto usando o mouse ocular e a digitar um texto usando essa interface nova? Não existe esse estudo, não existe. Essa interface ela é muito recente, gente. É uma tecnologia muito recente. Isso é uma coisa que vocês também vão, aproveitando o gancho, vocês vão começar a se acostumar. Antigamente a gente via na televisão um negócio
foi descoberta determinada coisa. Passava 5, 6 anos, a gente nem via aquele negócio vir para o nosso dia a dia. Daqui para diante, e vocês vão perceber que isso vai estar na loja da esquina muito rápido. É lógico que existem avanços e avanços. Existem coisas que precisam de um tempo, medicina tem muito disso, ou seja, a gente não pode expor coisas às pessoas a determinados riscos. A responsabilidade é muito grande do pesquisador. Mas quando você usa uma tecnologia que tem mais de 100 anos, a do eletroencefalograma, e que você então consegue simplesmente validar determinados parâmetros e mostrar que ela não ofende o organismo, então ela vai rapidamente estar disponível para uso. Mas eu falei disso porque é muito recente. Essa interface começou a ser vendida no Brasil em janeiro desse ano. E lá fora do Brasil, há pouco mais de 7 meses, 8 meses. Tá certo? Então, é muito rápido. A comparação, essa própria tecnologia do ocular, ela também é muito recente. A gente já fala já faz tempo, mas se você pensar em outras tecnologias, todas essas são muito recentes. Mas eu digo para vocês o seguinte, já tem muita coisa acessível, gratuita para vocês usarem, que as pessoas não sabem. Muita coisa disponível que as pessoas não conhecem. Então, essa é uma frustração para quem é um cientista. Para que o cara desenvolver uma coisa se as pessoas que precisam não têm acesso? Ou não tem acesso porque custa caro, ou não tem acesso porque aquela pessoa não sabe que existe. Tá? Mas, usando essa interface, se a pessoa, eu vou responder mais objetivamente, se a pessoa tiver o movimento da cabeça e tiver a capacidade da visão, ele puder usar a visão e tiver o movimento da cabeça, no mesmo dia que ela comprar o equipamento, ela usa muita coisa, muita coisa. Não vou nem arriscar falar o número, mas ela está usando. E eu vou dizer isso por quê? Porque existem alguns comandos que você pode movimentar o mouse movimentando só a cabeça, com uma precisão enorme, com uma facilidade enorme, e você colocando um teclado virtual na tela, como o rapaz fez, ele sai digitando as palavras. Então é muito simples e rápido. Agora, se a pessoa perde o movimento da cabeça, se ela perde o movimento da pálpebra, e ela então não consegue ver, ela não consegue, a gente fala, ter uma realimentação da ação que ela está promovendo no computador, então ela não vai conseguir usar. Mas ela vai ter que ensinar o computador a interpretar e a receber, provavelmente com um som, tic, tic, se o computador fez o que ela mandou. Entendeu? Então, isso demora um pouquinho mais. Ela vai gastar aí, talvez, depende do esforço, da capacidade, da dedicação, 10, 20 dias para fazer poucas coisas. Paulo, primeiro eu queria parabenizar você, né, pelo projeto e a sua equipe, que eu achei extremamente interessante. Eu trabalho com o de íris atualmente, que é o de leitura ocular. Uma coisa que eu achei bem interessante no seu projeto, você falou do controle de cabeça, eu ia te perguntar sobre isso, né? Tem um acelerômetro dentro, né? Isso. Tá. Eu acho que é meio como andar de bicicleta, né? Porque assim, você precisa de um esforço cognitivo enorme no começo, até introjetar, e depois vai ficar extremamente, muito mais fácil de usar, né? Então precisa de um treino muito grande. Que acho que até foi a pergunta que o Maurício fez ali, quanto tempo de treino precisa? Acho que cada pessoa aprende num tempo, né? Cada um aprendeu a andar de bicicleta num tempo. O que eu queria saber assim agora, depois que você respondeu todas as outras coisas agora, é sobre a política, se vocês têm feito alguma coisa para tentar diminuir o custo, que acho que a importação custa muito grande, né? Chega a quase 80% de imposto em cima, né? Atualmente tem sido até mais do que isso. Porque a importação, a gente não conseguiu... do Brasil é tudo difícil, gente. Eu até fico com vergonha de falar isso para vocês, porque vocês são as pessoas mais fortes que eu conheço. As pessoas que têm... eu admiro muito vocês. São pessoas que têm... Eu digo vocês, aquelas pessoas que passam por problemas desse tipo, têm esse tipo de dificuldade. Eu humildemente, respeito, admiro. A força está aí, não está aqui.
A gente fica muito chateado porque, por exemplo, no Brasil, a gente tentou, há 5 anos atrás, conseguir financiamento de gente que tem dinheiro, hein, gente? Não é Brasil pobre, não. FAPESP, CNPq, dou o nome mesmo. Ninguém se interessou. Simplesmente disseram que no Brasil não tinha tecnologia para desenvolver essas coisas. O que aconteceu? Tivemos que fazer as coisas lá fora. E hoje a gente paga para trazer essa tecnologia para cá. Certo? Bom, enfim, são problemas do Brasil. E a gente ainda tem muito que aprender. Mas o esforço principal não é reduzir 30%, 20%, 50% ou 80%. Exemplo do que acontece lá fora é fazer com quem precisa ter isso de graça. Quem precisa tem isso de graça, ela precisa do equipamento, é uma obrigação da comunidade assistir, do restante dos contribuintes. E isso exige legislação, isso exige apoio. Então, é nessa linha que a gente está tentando atuar. A gente está tentando apoio das empresas, a gente está tentando apoio de político, para que a gente consiga ter uma legislação realmente forte e efetiva, que possa levar isso com real facilidade. Só esclarecendo um detalhezinho que você falou no começo. Essa questão do acelerômetro é uma palavra que eu até evitei usar, mas que a gente que é da área mais técnica sabe o que está falando, mas é um sistema de posicionamento do cursor na tela que não depende da pessoa ficar pensando. Ele simplesmente acompanha o movimento que você fizer com a cabeça. Com muita precisão. Então, por isso que eu falo que essa parte, a pessoa consegue, posicionou na cabeça, ligou, aí o cursorzinho na tela vai movimentar, na medida que você mexe a cabeça, ele vai movimentar. Então, se eu quero a tecla A, eu olho para ela, eu posiciono lá, não é com o olho, mas movimento da cabeça, vai lá, pá, aí acionar a tecla A, né, eu posicionei o cursor em cima dela. Desculpa aí. Posicionei o cursor em cima da tecla A. Acionar a tecla A, eu posso fazer isso com o pensamento. E aí exige um treinamento. Que se for só fazer o clique do mouse, a pessoa aprende rápido também. Agora, já existe tecnologia, provavelmente alguns conheçam, em que você nem precisa usar o esforço mental para isso. Isso já existe. E é gratuito, inclusive. Em que eu posiciono o cursor em cima da tecla, e aí o próprio computador percebe que você parou de movimentar e ele clica sozinho. Dá um clique, clica a tecla A. E aí eu quero mudar a tecla B, posiciona na tecla B, computador, você programa ele, olha, a hora que eu parar de movimentar o cursor, é que eu quero que você clique. Isso já existe e é grátis, é gratuito. Né? Já existe. Então, a gente vai colocar isso disponível naquela página lá da milig.com. Então, dentro dessa condição, custa quanto, Paulo Vitor? Tudo. 2.700. O mais caro? 2.700. Quebrando. Como quebrando? Quebrando. Tem que arrumar tudo. O técnico e tal. Custa quanto tudo isso? Eu não sei se você está entendendo essa pergunta. Não, ou seja, o mais caro possível. Custa quanto? Tudo. O ir, voltar, tal. Vai custar quanto? Vai custar uns 3 mil reais. 5 mil. Quanto que custa o Hilotech? O governo paga 850. São os 3 meses de Hilotech. Está percebendo a conta? E algo barato, torna-se barato. Aí, quanto que custa a imunoglobulina? 30 mil reais cada aplicação. Ou seja, torna-se barato. É uma coisa que é para sempre. Não tem que renovar. Portanto, aquilo que é importante, que é útil, nós temos que trabalhar com a associação, em conjunto. Ou seja, temos que estimular o governo, realmente, dentro dessa condição, de investir, disponibilizar para aquele que precisa, que é necessitado. Se funciona, por que não? Se tem remédio é pago. Se o respirador é pago, por que não a comunicação? Acho que essa é a inserção. Nós temos que ser parceiros. Eu tenho muito que aprender com vocês aqui. Eu preciso do apoio de vocês.